Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Então, qual vai ser o assunto de hoje para você que é uma super pesquisadora que está começando? Se você já é super, você não precisa de mim. Hoje nós vamos tratar sobre um outro assuntozinho dentro da pesquisa. Vamos comigo? Eu sou o professor Justino, espero que você esteja muito bem. Se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve, deixa aí um curtir para nós e se inscreve no meu Instagram, @profjustino. Combinados? Então qual é o tema de hoje? Quem vem trazer o tema? Sempre ele, Justininho! Olha aí, Justininho. Amém, gente. Uma gostosa, Justininho. Então, qual é o tema que nós vamos tratar hoje? Olha aqui, ó, deixa eu chegar aqui pro ladinho, ó. Pesquisa quantitativa. E aí? Ó, fiz até... Deixa eu ver se eu caibo aqui assim, ó. Gordo é foda, enche a tela tudo, né? Só tem números, era pra ser uma pergunta. Peraí, vai dar certo aqui, vai dar certo. Só tem números, deu certo. Pesquisa quantitativa, só tem números. É só número, é uma tabela, você vai lá, coloca um monte de conta, sua pesquisa tá feita. Não, meu filho, minha filha. Quando nós falamos em pesquisa quantitativa, significa que os números, as suas continhas, as suas quantificações vão lhe dar o caminho para as suas análises. Mas isso não significa que você, por exemplo, não possa trabalhar com opinião, com impressões, com sugestões, com relação ou, para falar bonito, com escalas de aderência. É uma forma de você transformar algo que seria originalmente qualitativo em algo mensurável. Aí vem a pergunta: ah, professor, bacana, então quando eu uso quantitativo e quando eu uso qualitativo? A resposta é muito fácil: quando a sua pesquisa pedir. Não, professor, deixa eu te falar. Quem conversa sou eu. A minha pesquisa não fala comigo. Isso é porque você ainda não tem a visão além do alcance, porque a sua pesquisa fala com você, as suas fontes falam com você. Um bom pesquisador sabe ouvir as suas fontes, sabe ouvir a sua pesquisa, e ela vai lhe dizer qual é o melhor caminho para você encontrar o resultado. Se no desenrolar da sua pesquisa você perceber que o melhor caminho é aplicar um questionário, por exemplo, chinês faz muito isso, ele faz entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, vai lá, conversa com a pessoa, pergunta, anota o resultado, mas ele faz 100, 150, e aí ele cria as categorias e quantifica isso. O que ele fez? Ah, mas não, se eu entrevistei é qualitativa. Não, ele transformou uma entrevista em algo quantitativo, porque ele achou que aquele modelo era o mais interessante para ele responder à pergunta da pesquisa. Entendeu isso? Só para nós esclarecermos, eu vou colocar uma questãozinha, porque a partir dela a gente discute mais alguns aspectos da pesquisa quantitativa. Tranquilos? Então vamos lá. Eu achei essa pergunta por aí, mas eu gosto de colocar a pergunta para depois criticar ela. Mas olha aqui, ó. O cara perguntava assim, ó. Para o pesquisador quantitativo, já tive um problema aí, né? Para o pesquisador quantitativo, parece aquele negócio assim. Para o pesquisador que tem duas pernas, então você nasceu, acabou, você vai morrer com aquilo, né? Nem com duas pernas tem gente que vai morrer, né? Tem gente que vai perder uma... Perdão, desculpa. Piadinha muito sem graça. Mas é verdade. Você... Nem isso, né? Então parece assim que é um rótulo. Ai, qual tipo de pesquisador você é? Não, você é pesquisador e pronto. O jeito, o tipo da sua pesquisa vai depender da sua pesquisa. Correto? Então vamos lá. Mas tudo bem, parar de falar mal aqui, né? Para o pesquisador quantitativo, a mensuração... Eu li menstruação. A mensuração é importante...
A mensuração é um importante objetivo de pesquisa. Ué, se eu estou fazendo uma pesquisa quantitativa, é porque naquele momento é importante medir. Por quê? Ela pode ser replicada, contanto que o objeto não tenha se modificado. Bom, ó, o resultado, então vamos lá. Analisando as afirmações relacionadas pela conjunção porque e que constituem a oração acima, conclui-se. Essa é a conclusão. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira, certo? Essa é a resposta. Agora vamos voltar? Ó. Ela pode ser replicada, contanto que o objeto não tenha se modificado. Crianças do meu coração, pesquisadores e pesquisadoras, pensa comigo. Eu faço uma pesquisa para descobrir, sei lá, por exemplo, que horas as pessoas costumam sair de casa. Aí eu vou lá, faço a pesquisa, telefone, WhatsApp, sei lá qual o instrumento que eu vou usar, cheguei. 75% das pessoas gostam de sair de casa. Aí de repente acontece, sei lá, uma coisa muito estranha, uma pandemia, e as pessoas não saem mais de casa. Crianças, se eu mudei a situação, isso continua valendo? Não. E eu digo mais, se eu fiz uma pesquisa, por exemplo, para um bairro de classe média alta, os resultados daquele bairro de classe média alta vale para um bairro pobre? Não, é isso que ele está falando. Quando eu faço a chamada extrapolação estatística, quer dizer, a partir de um estudo, eu tento tirar conclusões gerais, eu não posso mudar o objeto, senão o meu estudo não vale. Eu faço um estudo sobre os estudantes universitários brasileiros. Isso vale para os estudantes universitários argentinos? Não. E se eu fizer sobre os estudantes universitários de instituições privadas? Eu posso aplicar isso a instituições públicas? Não. Por isso que pesquisa, principalmente quantitativa, você tem que ir lá nos métodos da pesquisa. Quando você ouve 30% morreram, 40%... Opa, peraí. Como que essa pesquisa foi feita? Quais são os dados? Qual é a minha população? Qual é a minha amostra e como eu tratei? Para falar bonito, é disso que essa questão está tratando. Se eu mudei a população, se eu alterei a amostra, meu estudo mudou. Compreendeu isso? Então isso é quando nós estamos trabalhando com aspectos quantitativos. E são cuidados que nós devemos ter. Coloquei outros aqui para você. Ó. Primeiro aviso, que é o que eu sempre vou falar para você. Qual método que eu uso? Quem diz a pesquisa, quem diz o método é a pesquisa. Preste atenção no seu objetivo, certo? Depois, se eu quero uma pesquisa quantitativa, eu tenho que ter uma boa amostragem. Porque eu preciso, por exemplo, saber se eu quero fazer uma inferência estatística, se eu quero extrapolar os meus dados ou se eu quero apenas conhecer as características daquela população. Tá vendo? Toda pesquisa precisa estar muito claro quais são seus objetivos. Ah, mas isso eu não posso fazer. Pode, desde que você explique. Honestidade acadêmica. Ah, professor, mas então quer dizer que se eu estudar só a minha pesquisa de doutorado, você pesquisou a China. Não, eu não pesquisei a China. Eu pesquisei os estudantes ingressantes da Universidade Normal de Beijing pelo Gaokao. Entendeu? Eu não posso estender os resultados para todos os estudantes da China. Mas, olha que legal, o que eu encontrei lá pode servir para você fazer outra pesquisa? Pode. Porque de uma pesquisa você trabalha outra, extrapola os dados, contesta, usa como base, mas tenha cuidado, hein? Boa amostragem. Percebeu como é que eu fui recortando? Ó, eu quero todos os estudantes? Não. Eu quero só os ingressantes pelo Gaokao no ano que eu comecei a pesquisa, 2018, 2, eu acho que foi isso, né? Que eu fiz 2019. Depois você lê minha tese lá, se você quiser, descobre. Então, eu fui amostrando. Então, ó, eu preciso de uma boa... Não, então eu quero fazer um negócio que me fale sobre todos os estudantes universitários. Opa! Então aprenda a construir a sua amostra.
Construir a amostra não é brincadeira, tem o cálculo, você tem que calcular o tamanho da sua amostra, você tem que calcular o quanto ela vai ser aleatória, você vai calcular o erro amostral. Tudo isso faz parte das técnicas estatísticas. Ah, professor, achei que era só fazer um relatório, mandar lá no Google Forms e que o pessoal respondia, eu tinha o resultado e estava lá. Não, cuidado com a sua amostra, cuidado com a sua população. Tranquilos? E aí, colheu? Eu vou para as análises. Como que você vai analisar isso? Ah, professor, eu vou fazer um negócio lá que eu aprendi, chama média. Depende. Depende do que você quer construir. Depende do resultado que você quer mostrar. Aí vem o último item, ó. A apresentação dos seus resultados. Ah, professor, mas aí é só chegar lá e colocar o número. Não! Você precisa fazer cruzamentos, você precisa fazer correlações, construir ligações entre os itens. Traduzindo em item é o que muita gente chama de questão, mas quando a gente trabalha com formulários e avaliações, a gente não fala questão, a gente fala itens, né? Aí você tem que pensar na construção dos seus itens, na validação, no tipo, para que o seu questionário possa responder à sua pergunta. E aí você fazer um trabalho quantitativo. E lembre-se, honestidade acadêmica. Se o seu trabalho não consegue responder uma pergunta desse tamanho, talvez ele responda uma desse. Ah, mas aí não vale. Vale sim, desde que você seja honesto, delimite e explique o que você está fazendo. E aí você vai comunicar os seus resultados, vai produzir o seu relatório. O que é o seu relatório? É a sua dissertação, é o seu TCC. E aí você vai trabalhando com os dados quantitativos que você tem. Não escreva além do que os seus dados te mostram. Agora tente entender como eles se relacionam. Agora, para trabalhar isso, sabe qual é a parte fundamental? Elaborar o seu instrumento de coleta, que eu vou falar no próximo vídeo. Tranquilo, crianças? Espero que tenham curtido. Tá aqui o Justininho com a gente. Pesquisa quantitativa é só números? Não! Os números são seus amigos para comunicar o seu resultado. São seus companheiros para construir a sua pesquisa. Agora, quem interpreta os dados? Você. Quem fez o questionário? Você. Então, no final, uma pesquisa quantitativa tem números. Mas quem é o elemento? O sujeito. Ainda mais nós, que somos das ciências humanas. No meu caso, o seu pode ser de outros, mas espero que tenha te ajudado. Tranquilos? Muito obrigado, espero que tenham curtido e continua aí que agora vai vir um vídeo sobre como fazer um survey, como fazer um questionário. Tranquilos? Brigadão, beijo no coração e você sabe, a gente se vê.